Hoje, quinta-feira, 18 de setembro, é um dia muito especial. A minha irmã Karina está comemorando mais um ano de vida. Sua vida é um milagre, Cal, e você tem provas suficientes para acreditar que Deus tem cuidado de você. Feliz aniversário! A leitura de hoje nos ensina que Deus é soberano sobre todos os reinos e nações, e que Ele pode humilhar até mesmo os mais poderosos, como o rei Nabucodonosor, para ensinar a importante lição da humildade, da dependência de sua autoridade. O capítulo ainda destaca o perigo do orgulho e a necessidade de reconhecer a grandeza de Deus, além de mostrar que o arrependimento e a conversão abrem caminho para o perdão e a restauração divina. O resumo de hoje em nossa jornada do ano bíblico está baseado na leitura de Daniel, capítulo 4. Daniel, capítulo 4, é um testemunho público do orgulho, humilhação e posterior conversão do poderoso rei da Babilônia. O personagem central deste capítulo é o rei Nabucodonosor, e o profeta Daniel simplesmente aparece como intérprete da mensagem transmitida por Deus mediante um sonho, olha, outro sonho, dado ao rei Nabucodonosor. Podemos afirmar com toda certeza que os reais protagonistas deste capítulo são dois soberanos. Um soberano que está no céu e o outro soberano que reinava em Babilônia. Apesar de reconhecer as bênçãos de Deus em sua vida, o soberano monarca ainda não conhecia o Deus das bênçãos. Daniel 4, verso 2. Ainda consternado pela poderosa manifestação do poder de Deus na vida de Sadraque, Mesaque e Abdenego, Nabucodonosor então engrandece o nome do Senhor. Mas em meio ao sossego e à suposta felicidade, ele teve um outro sonho que perturbou os seus sentidos. Daniel capítulo 4, versos 4 e 5. Em mais um sonho misterioso, as misericórdias do Senhor lhe foram reveladas, não para seu espanto, mas para a sua própria salvação. Nabucodonosor recebeu uma mensagem de Deus através de um sonho. A interpretação do sonho não foi dada para torná-lo conhecedor do que iria acontecer, mas do que ele poderia evitar que acontecesse. O recado dado pelo mensageiro celestial deveria ter sido uma advertência a ser cuidadosamente ponderada e obedecida. Se Nabucodonosor tivesse permitido que o mesmo espírito que guiava Daniel e seus amigos fosse o seu conselheiro, aquele sonho, muito provavelmente, não teria se tornado uma realidade. Assim como da primeira vez, ele chamou todos os sábios do reino, que certamente não ousaram proferir sequer uma palavra falsa. Mesmo tendo sido o rei testemunha ocular de verdadeiros milagres e ouvintes de revelações divinas, por fim, mandou chamar Daniel. Daniel capítulo 4, verso 8. É emocionante a reação de Daniel diante da revelação que lhe é dada. Ciente da desgraça que sobreviria ao rei, as suas palavras destilavam lágrimas e compaixão. Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio e a sua interpretação para os teus inimigos. Daniel 4, verso 19. Você sabe qual o nome disso? Amor. Não é o amor fajuto pregado pelo mundo afora, mas o amor genuíno que brota de um coração governado pelo Espírito Santo. É este amor que opera nos santos de Deus as ações e reações que causam estranhezas neste mundo que jaz no maligno. Não possuímos este amor como deveríamos possuir. Ele não nos é intrínseco, mas é um dom adquirido, o maior dos dons. Entretanto, Daniel tinha uma missão e, consolado pelas palavras do próprio rei,
expôs a interpretação do sonho. Daniel 4, verso 19. Mas ele não poderia perder a oportunidade de fazer um apelo àquele teimoso rei que tinha conquistado o apreço. Portanto, ó rei, aceita meu conselho e põe termo pela justiça aos teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel 4, verso 27. Se o rei Nabucodonosor tivesse dado ouvidos àquele jovem sábio, como teria sido diferente a continuação do capítulo do estudo de hoje? Teve que ser rebaixado à condição de um animal até que aprendesse que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Daniel 4, verso 32. Um grande número de eruditos utiliza uma linguagem médica, caracterizando o problema enfrentado por Nabucodonosor como loucura, paranoia, aflição mental, insanidade, doença mental, desordem mental e esquizofrenia, entre outras definições em que a percepção de si mesmo e da realidade que o cerca se altera profundamente. A partir do diagnóstico, é sugerido que um transtorno mental do rei o levou a imaginar e a se comportar como se fosse um animal. Assim, tem sido sugerido que Nabucodonosor sofreu de licantropia. Mas que diagnóstico é esse, pastor Jadson? Esse diagnóstico é dado quando uma pessoa se comporta como se fosse um lobo. Outros afirmam que o rei estava sofrendo de boantropia, vivendo como se fosse um boi, ou ainda um termo mais abarcante, zoantropia, que poderia incluir outros animais. Mas, no comentário bíblico adventista, este comentário adverte que não é necessário identificar com precisão a enfermidade de Nabucodonosor ou igualá-la a algo conhecido pela medicina atual. A experiência vivida pelo rei Nabucodonosor pode ter sido única. De acordo com o relato bíblico, o que se tem de fato é que a transformação do rei incluiu mudanças em 3 tipos de áreas: social, fisiológica e psicológicas. Socialmente, o rei experimentou uma relocação, sendo expulso do meio dos homens, e sua morada seria com os animais do campo. Daniel capítulo 4, versos 25, 32 e 33. A razão para esta exclusão social da esfera humana é para mostrar que o Altíssimo e Soberano Deus tem domínio sobre os reinos dos homens. A mudança fisiológica é evidente nas drásticas mudanças em sua aparência física, como, por exemplo, os cabelos crescendo como penas de águias e suas unhas como as das aves. Daniel 4, verso 33. Além disso, a dieta do rei muda da prática onívora humana, típica para uma dieta exclusiva de pastagem. Daniel capítulo 4, verso 15, verso 23, 25, 32 e 33. E, finalmente, a mudança psicológica que ocorre na mente do rei Nabucodonosor. Seja mudado o seu coração para que não seja mais coração de homem e lhe seja dado o coração de animal. E passem sobre ele 7 tempos. Daniel 4, verso 16. O propósito desta transformação mental é para ensinar ao rei Nabucodonosor uma verdade fundamental: que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Ao rei Nabucodonosor faltava o conhecimento essencial de que Deus é soberano. Sabe, meu irmão e minha irmã, tem tantas coisas que às vezes nós não conseguimos entender, não é verdade? Existem muitas situações adversas que causam inquietação e que por vezes nos fazem até indagar por que o Senhor não interviu ou não impediu. Você já teve esse tipo de pensamento? Eu mesmo, antes de conhecer verdadeiramente ao Senhor, passei por momentos em que questionei a atuação de Deus
em minha própria vida. Mas após conhecê-lo e nele aprendendo cada dia mais e como servi-lo, ele tem me ensinado a encarar as tribulações como uma espécie de simulados. Sim, é verdade, como se fosse uma preparação para a fornalha final. E hei de sair vitorioso, assim como você sairá também. Amém? E é esta mudança de foco que nos concede forças e vigor espiritual. Nabucodonosor precisava desviar o foco das bênçãos para o Senhor das bênçãos. E foi o que aconteceu. Compare o seu último discurso com o primeiro deste capítulo e você então perceberá que tudo o que ele precisava era parar de olhar para si e fixar os seus olhos em Deus. Levantei os olhos ao céu. Daniel 4, verso 34. Deus tem abençoado você? Eu quero acreditar que sim. Amém por isso? Glória a Deus. Mas que os meus e os teus olhos não sejam enganados ou desviados por estas coisas perecíveis deste mundo de pecado. Olha o conselho. Mantenha os teus olhos fixos no Rei do céu, e então ele lhe dará entendimento. Tornará a tua vida um instrumento para a sua glória e te guiará para a casa celestial, as mansões eternas. Daniel 4, verso 37. O rei Nabucodonosor foi confrontado com o Deus dos Hebreus nos capítulos 2, 3 e 4. Em Daniel capítulo 2, Nabucodonosor conheceu o Deus que revela os mistérios. Em Daniel capítulo 3, Nabucodonosor conheceu o Deus que tem poder de livrar os seus servos fiéis até do poder do fogo. E no capítulo de hoje, o capítulo 4, Nabucodonosor conheceu o Deus que humilha aqueles que se recusam a aceitar a sua presença. Em todos estes episódios, é interessante notar e observar que Nabucodonosor também apresenta em cada um dos episódios confissões em forma de louvor ao Deus dos Hebreus, que, embora verdadeiras, não foram incorporadas ao seu caráter. Os louvores de Nabucodonosor são realmente notáveis. Ele respondeu apropriadamente às dramáticas demonstrações do poder de Deus. Ele também reconheceu que o Deus dos Hebreus era o Deus dos deuses, Daniel 2, verso 47, e que não há outro Deus que possa salvar como o Deus dos Hebreus, Daniel 3, verso 29. A evidência cumulativa da existência e soberania de Deus é extremamente esmagadora. Deus está ativamente envolvido na vida das pessoas para demonstrar seu poder e sua presença. E o rei Nabucodonosor parece reconhecer isso ao afirmar a eternidade do reino de Deus, que supera o reino de Babilônia e o domínio que Deus tem, que se estende de geração em geração, além da própria geração de Nabucodonosor. Deus humilha o soberbo e o orgulhoso, mas é o próprio Deus que exalta o humilde de espírito e o contrito de coração. Que eu e você possamos ser humildes, que eu e você possamos buscar a grandeza de Deus com um coração contrito e que possamos ter um dia ricamente abençoado na presença do Deus Todo-Poderoso.